Então, vamos lá. Continuando aqui nossa aula de espanhol, vamos estudar agora sobre o presente do subjuntivo. O que é o presente do subjuntivo? O presente do subjuntivo es uno de los tres tiempos simples del modo subjuntivo, junto com el pretérito imperfecto e el futuro simple. El modo indicativo es el modo de la certidumbre. E é o subjuntivo, expressa a ideia de dúvida, de algo improvável que pode ou não ocorrer. Então, o que é que vocês têm aqui, ó? O presente do subjuntivo, que é o que a gente tem que estudar, o presente do subjuntivo, que é o que a gente precisa estudar aqui, você tem um modo que vai expressar uma ideia de dúvida, de algo improvável, certo? Ou seja, algo que pode ou não ocorrer, algo que pode ou não ocorrer, certo? O subjuntivo vai expressar dúvida, vai expressar possibilidade, tá? Ou seja, é algo que vai poder ou não ocorrer, tá? Expressa uma dúvida, algo que é provável e também não é provável que ocorra, tá bom? El presente do subjuntivo indica uma acción que pode ocorrer em el presente, pero também tem matriz de futuro. Ou seja, presente do subjuntivo, ele vai expressar uma ação, né? Uma ação duvidosa. Lembrando que o subjuntivo ele vai indicar dúvida. Então, vai expressar uma ação duvidosa, uma ação que tem a possibilidade de ocorrer, né? Que é improvável que ocorra. Ou seja, pode ou não ocorrer, tá? Uma ação que pode ou não ocorrer, que poderá ocorrer aí no presente, mas também poderá ocorrer no futuro. Então, o presente do subjuntivo é uma ação que vai ocorrer, que pode ou não ocorrer, podendo ou não ocorrer no presente ou no futuro. Exemplos aí, ó. Ó os exemplos. Espero que tenhas plata hoje para viajar. Presente com valor de presente, né? Olha aí, ó. Eu espero que você tenha dinheiro para viajar. Espero que você tenha dinheiro hoje para viajar, certo? Então, você tem aí uma ação, né, que vai expressar uma dúvida. Na verdade, espero que você tenha dinheiro hoje para viajar. Então, assim, é provável que a pessoa tenha ou não dinheiro para viajar hoje. Então, é algo que pode ou não ocorrer, né, dela ter ou não dinheiro, mas no presente, né, hoje, né, nesse presente. Então, aí você tem o presente do subjuntivo. Quando eu falo, solo hablas comigo quando tengas plata. Só fale comigo quando tiver dinheiro. Então, eu estou falando de uma ação, né, que é possível ou não de ocorrer. Ou seja, a pessoa pode ou não ter dinheiro, né? E ela só vai poder falar comigo quando ela tiver dinheiro. Então, é uma ação que pode ou não ocorrer, está no subjuntivo, né? Só que é presente do subjuntivo, porque mesmo que seja presente do subjuntivo, ele não vai estar relacionado somente ao tempo presente. Ele pode também estar relacionado ao tempo futuro, tá? Ó, pode também estar relacionado ao tempo futuro, certo? O que é importante vocês terem atenção em relação ao presente do subjuntivo aqui, tá? O que é que vai ser importante? Aos verbos, tá? Até porque vocês estão trabalhando somente com o tempo verbal. Então, todos os verbos que estiverem na provinha de vocês, eles vão estar cobrando, né? Qualquer questão relacionada a verbo, vai estar cobrando o verbo no presente do subjuntivo, gente. Até porque se só tem uma matéria de verbo, então vai ser o presente do subjuntivo, certo? Então, o que é que vocês precisam saber, né? Sobre a conjugação dos verbos. Aqui nessa tabelinha, vocês estão vendo os pronomes, né? You, tu, ela, usted, nós outros, ou nós outras, vós outros, ou vós outras, elos, elas e ustedes, certo? Vocês estão vendo aí os pronomes, ok? E vocês estão vendo aqui, ó, primeira conjugação, segunda e terceira conjugações, certo? O que é essa primeira conjugação, tá? Isso aqui está relacionado aos verbos. O que é uma primeira conjugação? A primeira conjugação, gente,
primeira conjugação são os verbos. Primeira conjugação. Primeira conjugação são verbos, certo? Que terminam em AR. Segunda conjugação são verbos que terminam em ER. Terceira conjugação são verbos que terminam em IR ou OR, tá? Então, o que é que vocês têm aqui? Na prova, vocês vão ter o verbo, né? Vocês vão ter aí o verbo, por exemplo, amar, né? Que ele tá dando como exemplo aí nessa tabelinha. Vocês vão ter o verbo. Tem um pronome, tem as conjugações aqui, ó, pronome, conjugações, né? Nesse caso, you ame na primeira conjugação. Como assim, Virna? Como é que vai ficar you ame na primeira conjugação? Quando vocês tiverem aí o verbo de vocês, quando vocês tiverem aí, certo? Essa tabelinha aqui fica melhor para vocês identificarem. Quando vocês tiverem aí os pronomes, né? Vocês têm aqui os pronomes, a pessoa verbal. E aí, quando vocês tiverem verbos de primeira conjugação, o que são verbos de primeira conjugação? São verbos terminados em AR. Por exemplo, amar, tá? Amar é um verbo de primeira conjugação porque é um verbo terminado em AR. Quando vocês tiverem verbos de primeira conjugação, o que é que vocês vão fazer? Se o pronome de vocês, que está acompanhando esse verbo de primeira conjugação, esse verbo terminado em AR, for you, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão tirar o AR e acrescentar o E. Então, vai ficar you ame, tá? Então, toda vida que vocês tiverem um verbo de primeira conjugação, vocês vão, né, que é um verbo terminado em AR, quando o seu pronome for you, você tira o AR e bota o E. Então, vai ficar you ame. Quando você tiver um verbo de primeira conjugação terminado em AR, mas o teu pronome for tu, então você vai tirar o AR, você sempre vai tirar a terminação do verbo, tá? Sempre vai tirar o AR. Quando for tu, você vai colocar tu ames, tá? Então vai ser ES. Você tira o AR e acrescenta o ES pro pronome tu. Quando o pronome for el, ela ou stage, o que você vai fazer? Você vai tirar o AR e colocar o E. Fica como no you, tá? Então vai ficar el, ela ou stage, ame, tá? Então tira o AR e coloca o E. Quando o pronome for nos outros ou vosotras, você tira o AR, né? E você vai colocar emos. Então vai ficar nos outros amemos. Tira o AR e coloca emos. Então vai ficar nos outros amemos, né? Você deixa o AM, porque o AM é a raiz do verbo, tá? E tira o AR. E vai ficar amemos. Quando o pronome for vosotros ou vosotras, você vai fazer o quê? Você vai tirar o AR e acrescentar eis, tá? Então vai ficar vosotros ou vosotras ameis, ok? Quando o pronome for elos, elas ou states, o que é que vocês vão fazer? Tirar o AR de novo e acrescentar o EN. Então vai ficar elos, elas ou states amem, ok? E quando tiver um verbinho de primeira conjugação, vocês já aprenderam, né? Dependendo do pronome, vocês sempre vão tirar o AR, mas dependendo do pronome, vai ter uma terminação diferente. Para pronome you, eu, ela, o stage, você vai colocar o E no final. Para pronomes, né? Para o pronome tu, você vai colocar o ES no final, então vai ficar ames. Para o pronome nos outros, para pronomes como nos outros, nos outras, vai colocar o emos no final, vai ficar amemos, né? No caso do verbo amar. No caso dos verbos vosotros e vosotras, vocês vão colocar a terminação eis, né? No final. Elos, elas, os stages, vocês vão colocar em. Então, vocês já viram aí a terminaçãozinha para cada pronome quando o verbo está na primeira conjugação, ou seja, terminado em AR. Agora, eu tenho uma conjugação para os pronomes quando o verbo está na segunda, né, conjugação. Quando o verbo é de segunda conjugação, isso quer dizer que é um verbo terminado em ER. Verbos terminados, né, em ER,
Quando o pronome, né, quando a pessoa verbal é you, vai ficar, você vai tirar o ER, sempre você tira essa conjugação, essa terminação. Você vai tirar o ER e colocar you, né, no caso de beber, né, vai ficar you beba, certo? Então, você tira o ER, no caso de verbo de segunda conjugação, você vai tirar o ER, e no pronome you, você vai colocar o A. Então, vai ficar, ao invés de you beber, você tira o ER, vai ficar you beba. E ao lugar do ER, você acrescenta o A. No caso do tur, vai ficar tur bebas. Então, você vai colocar o AS. Quando o pronome for tur, da segunda conjugação, você coloca no verbo de segunda conjugação. Sendo que o pronome é tur, você vai tirar o ER e colocar o AS. Então, vai ficar tu bebas. E no caso, né, nos casos aí de pronomes, né, como eu, ela e o stage, vai ficar beba. Então, você tira o ER e acrescenta somente o A. Ok? No caso de pronomes, né, como nos outros e nos outras, você vai tirar o ER e acrescentar o AMOS. Então, você vai acrescentar amos. Então, vai ficar bebamos, tá? Percebam aí, ó, que tem terminações bem semelhantes, né? Os de primeira e de segunda conjugação, tá bom? Os de terceira, vocês também vão ver que tem terminação semelhante, tá? Então, nos outros e vos outras, quando for verbos de segunda conjugação, você vai fazer o quê? Você vai tirar o ER e acrescentar ais. Então, vai ficar bebais. Então, vos outros bebais, vos outras bebais, certo? No caso de verbos também aí de segunda conjugação, terminado em ER, e quando o pronome for elos, elas ou stedes, o que vocês vão fazer? Vão tirar o ER e colocar o AN. AN. Vai ficar an. Então, vai ficar elos bebam. Elas bebam. Os stedes bebam. Então, vocês vão colocar o AN, certo? E tira o ER, no caso dessas pessoas verbais, certo? Percebam que os verbos de terceira conjugação, como verbos terminados em R, tem as mesmas terminações, olha, ó. Quando é you, tira o IR, bota o A. Quando é tu, tira o IR, bota o AS. Quando é eu, ela ou stage, tira o IR, bota o A. Quando é nos outros, nos outras, tira o IR, bota o A, MOS, amos, né? Quando é vos outros ou vos outras, tira o IR e bota AIS. Quando é elos, elas ou stages, vocês vão botar am. Então, perceba, por favor, que os verbos de segunda e terceira conjugação, eles têm as mesmas terminações, tá? Tem as mesmas terminações. E essas terminações são até semelhantes às terminações aí da primeira conjugação. A única coisa que muda é que na primeira conjugação você vai tirar o AR, mas você vai colocar E. Aí você vai completar aquela lacuna toda com E, tá? Sempre vai ter o E. No caso do pronome you, vai ter somente o E. No caso do pronome tu, vai ter o ES, então vai ter ES. No caso, né, do you e do ela e o stage, né, que vai ter somente o E. No caso do tu, vai ser o ES, então vai ser ES. No caso do nos outros, nos outras, vai ser emos. No caso do vos outras e vos outras, vai ser eis. No caso do elos, elas e os stages, vai ser em. Certo? Já nos pronomes de segunda e terceira conjugação, que são semelhantes, então eu vou falar deles como um conjunto, ao invés de você colocar er, você coloca a. Então, vai ser a mesma coisa, só que vai ser com a. Então, you vai ser a, né? Ao invés de e, vai ser a. No tur, em vez de es, vai ser as. No el, ela e o stage, em vez de somente o e, né? Vai ser somente o a. E nos outros, nos outras, ao invés de emos, vai ser amos. Então, o que vai mudar de um para o outro aí, vocês veem que no primeiro, vocês vão completar todas as lacunas com e, né? E complementos se precisar. E na segunda e na terceira conjugação, vocês vão completar com a e complemento se necessário, tá? E segunda e terceira conjugação são idênticas, tá? São idênticas. Então, o que é que vocês precisam saber? Precisam saber essa tabelinha aqui, precisam treinar para vocês conhecerem os pronomes e conhecerem as terminações de cada pronome em cada conjugação verbal. Independente do verbo, pode ser amar, pode ser qualquer outro verbo terminado em AR, sempre vai seguir isso aqui, sempre vai seguir essa regrinha, tá? Existem exceções? Existem exceções, né? Como nem tudo são flores, vai haver sim essas exceções. Quais são essas exceções aí, ó? As exceções, os verbos que apresentam irregularidades em presente de subjuntivo são, né? Quais verbos? Decir,
a ser, ir, poner, saber, tener, traer e venir, certo? Esses verbos apresentam exceções, certo? Eles fogem da regra. Como assim, Vina, eles fogem da regra? As terminações deles vão ser diferentes? Não é as terminações deles que vão ser diferentes, meus amores. O que vai ser diferente são as raízes. Como assim as raízes? Essa primeira parte. Ao invés de você ter aqui, ó, o D, o E e o C, que é a raiz que a gente chama, tá? Ó, em verbos como descer, né? Você tem D, E, C e R. Você sabe que o final do verbozinho, o IR aqui, é a conjugação verbal, tá? E o que não é conjugação verbal, a gente chama de raiz. Essa raiz aqui, ó, é D, E, C. Só que no caso, quando você vai conjugar esses verbozinhos, a raiz deles não vão ficar os mesmos, tá? As raízes vão sofrer alterações. No caso, se você tiver assim, ó, eu desci, tá? Eu desci. Como é que você vai colocar para passar pro subjuntivo aí, pro presente do subjuntivo? Você vai colocar o pronome eu, né? O verbo, ele não vai ficar assim, certo? Não vai ficar desci. A terminação dele é IR, ok? Então, ele é um verbo aí de terceira conjugação, né? Que é a mesma coisa dos verbos de segunda conjugação. Então, ao invés de você colocar o IR, né? Como é you, você vai colocar somente o A. Então, vai ficar aqui no final, em vez do IR, vai ficar o A, certo? Só que aí você não vai copiar a raiz dele aqui, ó. Você não vai copiar essa raiz D, E, C aqui. Não vai ficar deca, né? Por que você não vai copiar essa raiz aqui, certo? Por que você não copia essa raiz? Você não vai copiar essa raiz porque ele é um verbo irregular. A raiz dele vai se alterar quando ele passar para o presente do subjuntivo. A raiz dele vai ficar D e G. Então, vai ficar iodiga, tá? Então, vai ficar iodiga, certo? Vai ficar iodiga. Iodiga. Certo? Do mesmo jeito, o restante, ó. Se eu tiver aqui AC, ó. Vou fazer um de cada terminaçãozinha para vocês perceberem, ó. AC, porque são vários, tá? Mas sempre vai seguir esse mesmo modo que eu tô explicando para vocês aqui. AC é de quê, ó? É de segunda conjugação, né? De segunda conjugação. Se, por exemplo, for tu, né? Tu a ser. Se o pronome for tu, aí vocês vão lá, que eu acabei de explicar para vocês. Quando o pronome, né, é de segunda conjugação, quando o pronome é tu e o verbo é de segunda conjugação, você vai colocar o AS no final, né? Então, aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar AS, né? Vai ficar tu, né? E aqui, ao invés do ER, vai ficar o AS. Só que essa raiz aqui, que é o HAC, ela não vai ficar assim, tá? A raiz vai variar, vai ficar AG, tá? Então, você vai colocar HAG. Então, vai ficar tu agas, entendeu? Então, eu fiz aqui de terceira, de segunda, eu vou pegar uma aqui de primeira conjugação para vocês perceberem, tá? Vamos ver aqui se eu tenho algum de primeira conjugação. Nesse caso eu não tenho nenhum de primeira conjugação, tá? Percebam aqui que todos esses que sofrem alterações, né, em suas raízes, é IR, ER, IR, ER, 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 ER. Eu não tenho nenhum aí de primeira conjugação, tá? Então, vocês perceberam aí que vocês vão ter alterações somente nas raízes, tá? Somente nas raízes. A forma lá que fica, né, os pronomezinhos é a mesma, tá? Dos pronomes, no final, é as mesmas terminações. O que vai mudar, nesse caso desses verbozinhos aqui que eu estou mostrando para vocês, descer, a ser, ir, poner, saber, tener, traer e venir, são suas raízes. São as partezinhas que não são as terminações, tá bom? Não são as conjugaçõezinhas, não. As conjugações, vocês vão seguir naquela mesma ordem da tabelinha de acordo com o pronome que eu mostrei. Agora, o que vai mudar quando você for passar para o presente do subjuntivo vai ser as raízes, certo? Então, é isso, gente. Eu espero ter realmente ajudado vocês, certo? Espero que esse vídeo não tenha sido comprido demais, mas realmente eu espero ter ajudado. E qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem estar aí entrando em contato comigo, tá?